Olá, boa noite a todos. Vamos a mais uma aula do treino, hoje dia 27 de setembro, para o concurso público da Prefeitura de Suzano. Essa parte aqui, que são de autores, lá na bibliografia de vocês de Suzano, eles não falam quais autores eles vão pedir, porém eles colocam os conteúdos que eles vão pedir na prova, tá? Então, nós pegamos aqui os autores que normalmente caem, que falam sobre aquele determinado conteúdo, tá? Aí isso vocês têm no primeiro PDF, e daí na semana que vem vocês vão receber um novo PDF com mais autores. Mas não se prendam aos autores, porque eles não colocam nomes de autores na bibliografia de vocês, e sim só conteúdos, ok? Então vamos lá? Primeira questão. Segundo Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Se essas tendências forem consideradas pelo profissional pedagogo, no exercício de suas atividades pedagógicas serão perceptíveis no ambiente de trabalho. Então, aqui eles estão pedindo um pensamento do autor que fala sobre o trabalho, sobre o conhecimento, alunos, professores, enfim. Aí tem o pensamento, claro, do autor. Vamos lá. Dessas alternativas, eu vou ter que ler de qualquer forma. A. Memorização de conteúdos como uma forma de preservação da cultura letrada e do conhecimento. O que está errado na letra A? Memorização. Palavra negativa. C. Capacitações para mistificação da realidade e treinamentos para a resolução de problemas. D. Experiências compartilhadas, ok, com o objetivo de reforçar suas crenças e influenciar as atitudes dos outros. E rigorosidade metódica, o Paulo Freire fala, porém, não para limitar o pensamento. É ilimitar, não limitar, tá? A alternativa correta aí, palavras-chave, né? Letra B, ó. Diálogos que influenciam... Diálogos que incentivem a busca pela aprendizagem e incentivos às trocas de experiências. Palavra mais suave, palavra-chave positiva, tem a ver com Paulo Freire, ok? Vamos lá, questão número 2. Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, afirma que pensar certo coloca ao professor, ou mais ampliamente a escola, o dever de não só de respeitar os saberes dos educandos, mas sobretudo os das classes populares, mas também o de discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Sobre essa exigência, é correto afirmar que, vamos lá, A. No ensino, há que se provocar o rompimento com a discussão da realidade concreta e a consideração do senso comum para que haja o respeito à ciência. Esse rompimento. B. O professor tem o dever de não só respeitar os saberes dos alunos, como também discutir com eles a relação desses saberes com os conteúdos da disciplina. C. No processo ensino-aprendizagem, não importam as experiências informais das ruas e trabalho, mas sim as experiências vividas na sala de aula. D. O ensino exige criticidade, por isso o senso comum e a experiência cotidiana não devem ser considerados no processo educativo. E. Quem ensina deve ter competência e dominar todos os saberes. Além disso, quem aprende é objeto de quem ensina. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Na alternativa A, o que tem de errado? Rompimento. Tá falando que é para romper a discussão com a realidade. Na letra C, por que não? Que tá falando que não importa as experiências que tem fora da escola. Na D,
Até aqui tá certo, experiência cotidiana. A D, não devem ser considerados. E na E, o que está errado? Quem ensina deve ter dominar todos os saberes. Ninguém domina todos os saberes, não existe, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra B de bola, tá? Respeitar os saberes dos alunos, né? Discutir com eles, tal. É a letra B de bola. 3. Considerando as tendências pedagógicas contemporâneas, assinale a alternativa que mais se adequa à linha do trabalho do educador Paulo Freire. Gente, a linha do trabalho do Paulo Freire é libertadora, letra C. C, libertadora. Não é tradicional, liberal, tecnicista, renovada, é libertadora, tá? Alternativa correta, letra C. Continuando. 4. A didática é uma disciplina que faz a ponte entre os aspectos do conhecimento e a aprendizagem. Sua finalidade está para a consecução de objetivos pedagógicos explícitos, assim como a teoria está na prática. Ela é essencial ao alfabetizador. Então, aí é da autora Grossi, nos explica sobre níveis e esquemas, sobre a didática do nível alfabético. Assinale a alternativa correta. Tá? Então, lembrando, desde a Emília Ferreiro, ela fala que existem 4 níveis, né? Hipóteses silábicas, pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Dentro do silábico, nós temos sem valor e com valor. Mas aqui a pergunta é sobre o nível alfabético, tá? Que nós vamos ver agora. Olha lá. A. Alguma coisa correta sobre o nível alfabético. A. Trabalho de transposição de um nível de escrita para outro se dá quando há superação básica do conflito em torno das concepções características do nível anterior, que ocorre, por exemplo, quando passa de usar letras da caixa alta para a letra cursiva. B. A base da escrita do nível alfabético é que, a cada sílaba oral que o sujeito diz, ele escreve uma letra ou algum outro sinal gráfico. Trata-se de uma vinculação simplificada da escrita com a pronúncia das palavras, pois vincula apenas as sílabas orais às letras. Vejam, nós estamos falando sobre o nível alfabético, tá? A letra A está dizendo que para passar da letra bastão para a letra cursiva, mas não está falando do nível mesmo alfabético. A letra B está dando exemplos, mas não do nível alfabético. C. É neste momento, o nível alfabético, que o aprendente se dá conta da inadequação da sua escrita, porque ela não é discriminativa suficientemente. Apenas uma letra para cada sílaba é muito pobre, para que alguém se faça entender por escrito. Mas mesmo assim ele o registra, pois já está alfabético. E D. A confirmar que está no nível alfabético, o aprendente é obrigado a abandonar a hipótese silábica, na qual se escreve uma letra para cada sílaba oral. Ele passa a utilizar outro esquema diferente do silábico que o leva a produzir escritas alfabéticas. Então, lembrando que aqui a alternativa correta é a D, mas lembrando, gente, que quando passa de todas as fases, nós temos alfabético 1, alfabético 2, alfabético 3, porque ele aprendeu a escrever. Aí tem a parte de fazer textos pequenos, depois produções, enfim. Vamos lá. Questão número 5. Segundo Mizukami, um ou outro aspecto do fenômeno educacional... lembrando, muitos autores aqui caíram no concurso passado de Suzano, tá? Só que dessa vez eles não colocaram nomes de autores, tá? Um ou outro aspecto do fenômeno educacional é privilegiado em determinadas abordagens do processo ensino-aprendizagem. Numere a coluna 2 de acordo com a 1, correspondendo às abordagens do processo ensino-aprendizagem com suas respectivas metodologias. Então, aqui, nós temos abordagem tradicional no 1, 2.
Abordagem comportamentalista. 3, abordagem humanista. 4, abordagem cognitivista. E 5, abordagem sociocultural. E daí nós temos o quê? Que colocar na ordem do que nós achamos aqui, tá? Então, por exemplo, na coluna 2, as estratégias instrucionais ocupam um lugar secundário. A ênfase é dada na relação pedagógica, no desenvolvimento de um clima que permita a liberdade de aprender. Depois, uso frequente de aula expositiva. Então, essa aula expositiva seria qual das abordagens? É de demonstração do professor à classe, sendo que o aluno limita-se apenas a escutá-lo. C, considera a ação do indivíduo como centro do processo. E o fator social ou educativo constitui uma condição de desenvolvimento. Próximo. A codificação inicial consiste numa representação de uma situação de existência real ou construída pelos alunos por meio do qual os alunos refletirão sobre o tema. E próximo. Inclui tanto a aplicação da tecnologia educacional e estratégias de ensino, quanto modos de reforço no relacionamento professor-aluno. Aí assinale a alternativa correta. Aí vejam, nós temos que ver o que entra para o que seria uma aula tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista, sociocultural. Vamos lá, gente. Então aqui, ó, a primeira tá falando liberdade de aprender. Liberdade de aprender é na abordagem humanista. Liberdade de aprender é humanista, é o 3, ok? Aula expositiva é uma aula tradicional, é o 1. Centro do processo é o cognitivista, que o aluno é o centro do processo, cognitivista 4. Existência real ou construída para os alunos é a sociocultural. E aqui tem a aplicação da tecnologia, estratégia, é a comportamentalista. Reforço no relacionamento professor-aluno de comportamento, é a 2, tá? Então vai ficar 3, 1, 4, 5 e 2, a alternativa correta, 3, 1, 4, 5 e 2. É a C, a alternativa correta C. Questão 6. Questão 6. Analise as seguintes afirmativas sobre as abordagens do processo ensino-aprendizagem, mencionadas por... Vamos lá. Questão número 6, então, analise as seguintes afirmativas sobre as abordagens do processo de ensino-aprendizagem, mencionadas por Mizukami, verdadeiro ou falso? Primeiro, para a abordagem cognitivista, a educação é condição formadora necessária para o desenvolvimento natural do ser humano. 2. O processo de ensino-aprendizagem é centrado no aluno na abordagem tradicional. Já tá falso aí, né? C, ou C não, próximo. A abordagem humanista enfatiza o subjetivo, a autorrealização e o vir a ser contínuo, característica da vida humana. Próximo. Na abordagem tradicional, o conhecimento é considerado como resultado direto da experiência e a sua educação ligada à transmissão cultural. Então, assim, tudo que está na abordagem tradicional é mentira, né? Então, aí, a alternativa correta é a letra A. Por quê? A primeira abordagem cognitivista é verdadeira. Cognitivista é verdadeira. A segunda, sobre a tradicional, é falsa. Na tradicional, o ensino-aprendizagem não é focado no aluno. É falsa. A terceira, humanista, é verdadeira. E na última, sobre tradicional, também é falsa. Então, a alternativa correta, letra A. 7.
Dermeval Saviani é o idealizador da pedagogia por ele denominada. Então, ele vai falar da histórico-crítica, ele vai defender a letra B, histórico-crítica, tá? E, gente, não se prendam o nome do autor. Eu coloquei porque fala sobre o assunto. Mas lá na bibliografia de vocês, se vocês forem olhar, fala que é para trabalhar, que assim, na bibliografia eles vão perguntar sobre abordagem tradicional, abordagem tecnicista, a abordagem, qual que era a outra que nós vimos aqui em cima? Humanista, cognitivista, eles vão perguntar, está lá na bibliografia do concurso de vocês, tá? E aqui, a pedagogia histórico-crítica também está lá, tá? Letra B de bola. B de bola, histórico-crítica. Próximo. A gente vai ter muitas questões a semana que vem de autores, tá? Autores não, né? Os conteúdos dos autores. Saviani denominou as teorias do primeiro grupo de teorias não críticas e fez uma classificação, pois as mesmas acreditavam ter a educação o poder de determinar as relações sociais. São elas, olha lá, letra A, humanista, tecnicista, sociocultural. B, tradicional, nova, tecnicista. C, cognitivista, comportamentalista, humanista. D, nova, humanista, sociocultural. Então, no caso do autor, ele fala das teorias críticas e as não críticas. Eles estão perguntando das não críticas apenas. As não críticas é a B. O que seria não crítica? Que não participa. O aluno não participa, o aluno não tem vez, certo? O aluno só fica quietinho lá. Então, é a B. Tradicional, nova e tecnicista são consideradas não críticas. Porque na A tem humanista, que é crítica. Na C tem cognitivista, que é crítica. Na D tem humanista também, tem sociocultural. Então, aqui não, nenhuma é não crítica, é a B de bola. Tá? B de bola. Na 9. Vamos lá, questão 9, da Thelma Reis. Ela também cai muito em concurso público, viu? O livro dela fala sobre o diálogo entre ensino e aprendizagem. Afirma que o conhecimento avança quando o aprendiz enfrenta questões sobre as quais ainda não havia parado para pensar. A consequência didática dessa afirmativa é que o professor deve, vamos lá, A. Garantir a máxima circulação de informações em sala de aula, apresentando situações e materiais diversos, promovendo interação entre alunos e situações que favoreçam a ação do aprendiz sobre aquilo que é seu objetivo de conhecimento. Ótimo, né? Vamos ver se é essa mesmo. B. Propor questionários individuais. Já vamos eliminar. Porque a ideia do professor libertador, construtivista, né? O foco dele não vai ser questionários individuais. C. Manter um clima de ordem e silêncio. Não é essa a proposta. D. Impedir que os alunos misturem as experiências. Também não, tá? A alternativa correta realmente é a letra A. Garantir, olha as palavras-chave. Máxima circulação de informações, situações e materiais diversos, ó, tudo palavra-chave, promover interação, situações que favoreçam o aprendiz, ação, objeto de ensino, objeto de conhecimento, ou seja, toda ela é positiva, tá? A alternativa correta, letra A. Deixa eu ver até onde vai aqui. Quantas questões são aqui? 18, 19, vai até a 20 aqui, tá?
Vamos lá, questão número 10. Reis faz uma crítica em seu livro, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. A. Aos que adotam uma concepção de aprendizagem escolar concebida como memorização e reprodução do conhecimento. B. Aos professores que ainda alfabetizam os alunos ensinando a escrever palavras soltas, não textos completos e interessantes. C. As famílias mais pobres que não se preocupam em fornecer materiais escritos aos seus filhos para que entendam a escrita antes de entrar na escola. D. A escola que adota métodos de alfabetização que aceitem que o aluno escreva palavras sem obedecer às convenções gráficas. E ao aluno que, apesar do professor ter lhe ensinado a escrever convencionalmente uma palavra, escreve de modo errado. Ela faz uma crítica, sim, na letra A, tá? Ela não concorda que seja passado para o aluno qualquer coisa que seja memorização e reprodução, tá? Essa é a crítica, letra A, palavra negativa, ok? Questão 11. A literatura infantil proporciona à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutíveis. Segundo Abramovic, quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara sentimentos que têm relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância, como medo, sentimentos de inveja, de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinar infinitos assuntos. Ainda segundo a autora, é através de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc., sem precisar saber o nome disso tudo, e muito menos achar que tem cara de algo. Nesse sentido, podemos afirmar que a leitura é fundamental para a formação de crianças e jovens, principalmente porque fazemos parte de uma sociedade o que? A. Democrática. B. Comunicativa. C. Informatizada. D. Letrada. E. Linguística. Nós fazemos parte de uma sociedade letrada. Espera aí, gente, eu vou colocar contar coisa que agora eu já errei tudo aqui. Deixa eu ver se dá para apagar. Ah, dá. Nós fazemos parte de uma sociedade letrada, tá? Mesmo sem saber ler e escrever, eu posso pegar um livro e olhar as imagens. Então, eles de entrarem para a escola, eles podem sim ser letrados e não alfabetizados, né? Todas são palavras-chave positivas aqui, tá? Mas para completar, fazemos parte de uma sociedade letrada. Questão 11D. 12. Para Mabrovic, a criança: A. Costuma motivar os adultos com suas perguntas. B. É insaciável em busca da descoberta do mundo. C. Almeja permanentemente realizar uma viagem à cidade eterna. D. Leva em conta as coisas chatíssimas e bobocas que há por todos os cantos. A alternativa correta aí, letra B de bola, descoberta de mundo. A criança está sempre fazendo alguma descoberta. Questão 13. Nos concursos, fiquem atentos que as perguntas da Emília Ferreira são as mais difíceis, tá? Vai cair sobre a alfabetização para vocês também. 13. Emília Ferreira se tornou uma espécie de referência para o ensino brasileiro e seu nome passou a ser ligado ao construtivismo, campo de estudo inaugurado pelas descobertas a que chegou o biólogo Piaget, na investigação dos processos de aquisição e elaboração de conhecimento pela criança, ou seja, de que modo ela aprende. As pesquisas de Ferreira, que estudou e trabalhou com Piaget, concentram o foco nos mecanismos cognitivos relacionados à leitura e escrita. A partir das produções teóricas da Emília Ferreira, é correto compreender a escrita infantil. Com base no referencial de Emília Ferreira, está correta a afirmação contemplada na seguinte alternativa. Então, procurar uma alternativa que tenha a ver com a Emília Ferreira. A.
observa-se que a criança elabora hipóteses acerca da língua escrita, sendo função da escola promover o avanço dessas hipóteses até a escrita convencional. Boa. B. A criança sempre aprende naturalmente a ler e escrever sem interferência da escola. Errado. C. Desde que viva numa sociedade letrada, a criança aprenderá a escrita convencional sem interferência da escola. Errado. D. Somente no ambiente escolar aplica-se métodos e técnicas de alfabetização. Com etapas demarcadas, é possível levar a criança ao uso correto da escrita convencional. Errado. Onde estão os erros, palavras-chave negativas, professora? Sem interferência, somente, tá? A alternativa correta aí, com certeza, toda certinha é a letra A, tá? Letra A. Deixa eu ver qual que eu coloquei aqui na 12, para depois passar o gabarito, a B, né? Tá. Vamos lá. Questão 14. Segundo Emília Ferreiro, a criança elabora diferentes hipóteses sobre a escrita, que são... Então, quais são as hipóteses silábicas conforme a Emília Ferreiro? A alternativa correta, letra E. Pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética, tá? A A tem a pegadinha do simbólico e convencional, a B tem a pegadinha do simbólico e convencional, a C, pegadinha de convencional e simbólica, e a D, pegadinha do simbólica. As 4 hipóteses silábicas da Emília Ferreiro é a letra E. Ok? 15. Assinale a alternativa que corresponde ao nível silábico de alfabetização com base na Emília Ferreira e a Ana Teberoski. Então, a alternativa que vai falar só do nível da fase da hipótese alfabetização. Não é pré-silábica, não é silábica, não é silábico-alfabética, e sim a alfabetização que eles estão pedindo. Vamos lá. A criança passa a adquirir formas fixas de escrita, utilizando letras do seu próprio nome ou letras conhecidas como fonte principal para seu registro. Cada letra não possui ainda valor sonoro por si, assim a leitura permanece realizada de modo global. Predomina a escrita em letra de imprensa maiúscula. Letra A não é o que nós estamos procurando, porque não está falando da hipótese alfabética, né? Ah, não, desculpa, gente. Aqui está pedindo o nível silábico, não o alfabético, nível silábico de alfabetização, desculpa. Vamos ler todas primeiro. É o silábico que está procurando, né? Silábico. Lembrando que o silábico pode ser sem valor ou com valor, tá? B. A criança se aproxima de uma análise de fonema a fonema. Percebe que escrever é representar progressivamente as partes sonoras das palavras. C. A criança atribui um valor sonoro a cada sílaba das palavras que registra. As crianças relacionam a escrita à fala. Algumas crianças escrevem silabicamente, sem valor sonoro. Começa um conflito entre a hipótese silábica e a quantidade mínima de letras exigidas para que a criança possa ser lida. A palavra possa ser lida. Ela utiliza 2 formas gráficas para escrever palavras com 2 sílabas, o que vai de encontro à ideia inicial de precisar no mínimo de 3 caracteres, ou nenhuma das alternativas. A alternativa correta é a letra C, porque o silábico ele se divide em 2 partes. Ó, silábico se divide com valor e sem valor, ok? A alternativa correta aí, letra C. 16. Na obra de Piaget, Vygotsky e Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão. Então, nesse livro, gente, o Tyle vai falar do Piaget, a Marta Oliveira vai falar do Vygotsky e a Heloísa Dantas fala do Vallon, tá? Mas a pergunta aqui afirma que para Piaget o homem não é social da mesma maneira aos 6 e aos 20. No entendimento de Latyle, Piaget defende a socialização da inteligência só começa A. Com as operações mentais superiores. B. A partir da aquisição da linguagem. C. No estágio das operações formais. D. No estágio
operatório concreto ou no estágio sensório-motor. Então, aí, conforme as teorias, né, do Piaget, essa inteligência, essa socialização da inteligência começa no estágio sensório-motor, tá? Vamos lembrar aí os estágios de desenvolvimento motor, né? Tá falando de Piaget. Então, sensório-motor é dele, operatório concreto é dele, operações formais também é dele, tá? Então, tá falando dos estágios. A A e a B não entra nos estágios, tá bom? Então, é a E aí que começa a inteligência nos estágios aí. 17. Leia as afirmativas a seguir extraídas do livro, né, do Piaget, Vallon, Vygotsky. 1. A linguagem humana, sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Tem duas funções básicas: intercâmbio social e de pensamento generalizante. Verdade. 2. Vê-se, portanto, que não se trata de traçar uma fronteira entre o social e o não social, mas sim de, a partir de uma característica importante das relações possíveis entre pessoas de nível operatório que representa o grau mínimo de socialização do pensamento, comparar graus anteriores de socialização. 3. No antagonismo entre o motor e o mental, ao longo do processo de fortalecimento deste último, por ocasião da aquisição crescente do domínio dos signos culturais, a motricidade em sua dimensão cinética tende a se reduzir e se virtualizar em ato mental. Lembre-se, o Piaget é o biológico, o genético, em primeiro lugar. O Vygotsky é o interacionista e o Vallon é o que fala da motricidade, psicomotricidade, psicomotor, é o amoroso também, tá? Só para relembrar palavrinhas chaves aí. Então, aqui nessa questão, eles estão pedindo para falar de quem é quem. De quem é quem aqui, tá? Então, o 1, por exemplo, o 1 tudo é o pensamento dos três, pensamento de um, o 2, o 3 e aí por diante, tá? Na ordem, quem é o Vallon nessa história, quem é o Piaget nessa história e quem é o Vygotsky nessa história. É isso que eles estão perguntando aqui, tá? Então, vamos lá, só para... Numa dessa, para vocês não errarem, por exemplo, vamos lá. Ó, o Vallon é o que fala da questão da motricidade. Isso daqui é do Vallon. É o 3. Se é o 3, eu venho aqui nas alternativas, ó. Porque muita gente confunde Piaget com Vygotsky. Então, eu vou olhar aqui. Na 3 tem que ser Vallon. Se tem que ser na 3 Vallon, eu elimino a B, eu elimino a C e elimino a D. Por quê, professora? Porque se é o Vallon que fala de motricidade, então tem que ser o terceiro, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou decidir. 1 ou 2 é do Piaget ou 1 ou 2 é do Vygotsky. Certo? Então, olha aqui, ó. Vamos lá, vou pegar outra cor. Mediação. A palavra mediação, interação, intercâmbio social. De quem que é? É do Vygotsky. E o Piaget? Ó. O Piaget, o foco dele não é social. Social fica no segundo plano. Mas ele fala isso. Cadê? Nível operatório. Quem fala de nível operatório? Vygotsky. Lembra lá dos estágios de desenvolvimento? Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra A. Letra A é a alternativa correta, ok? Continuando. 18.
Thelma Reis, em sua obra O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, trata das boas situações de aprendizagem. À luz desse tema, analisa as seguintes afirmações, verdadeiro ou falso. Primeiro, os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo a ser estudado. Verdade. Segundo, os alunos devem ter problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Verdade. Terceiro, aí eu já venho aqui, ó. Se o primeiro e o segundo é verdadeiro, aí eu venho aqui, ó. O que tiver falso, eu elimino, ó. A, eu elimino. A B eu elimino. Por quê? O 1 e o 2 é verdadeiro. Ó, 3 eu já eliminei, tá vendo? Ok? Ou a alternativa correta é a C ou é a D, porque as duas primeiras são verdadeiras. Terceiro, o conteúdo deve ser simplificado. Falso. Falso. As duas estão falsas, tá vendo? Então, continua. A organização da tarefa pelo professor deve garantir a máxima circulação de informação possível. Correto. É verdadeiro. Só a terceira que é falsa. O resto é verdadeiro. Então, a alternativa... Opa, eu coloquei errado aqui, peraí. Deixa eu arrumar. Espera um pouquinho. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Só a terceira que é falso, o resto é verdadeiro. É aqui que eu tenho que eliminar. Eu elimino a C. E a alternativa correta é a D. Tá? A alternativa correta é a D de dado. 18, não, 19, né? 19. Os profissionais do ensino sempre se defrontam com questões relativas à liberdade e autoridade durante as aulas ou no uso de outros espaços da escola. Paulo Freire nos traz um exemplo de um professor jovem que se dizia constrangido por ter oposto a que aluno de outra cidade classe continuasse na porta entreaberta da sua sala, a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Era um aluno que estava na porta da sala de aula, atrapalhando a aula, conversando com a aluna e tal. Para Freire, a decisão desse professor, quando ele parou a aula, né, foi certa, foi errada? A, foi autoritária. O professor parou a aula, né? B, atrapalhou o clima da aula. C, foi de autoridade não autoritária. D, impediu a aprendizagem, foi inadequada. Então, a pergunta é a postura do professor. O professor não pode deixar. Tá falando que foi inadequada, impediu, né? Quem estava atrapalhando? Foi autoritário? O professor foi autoritário? Atrapalhou o clima da aula? Não. O professor não, quem atrapalhou foi o aluno que estava atrapalhando. A alternativa correta, conforme Paulo Freire, é a letra C. O professor, ele teve autoridade e não autoritarismo, tá? A letra C é a correta. 20. Leia o excerto a seguir de Emília Ferreiro. A escrita tal é o resultado de um dos esquemas mais importantes e complexos que se constrói durante o desenvolvimento da leitura escrita. Esse esquema permite à criança relacionar pela primeira vez, palavra-chave, primeira vez, a escrita pauta sonora da palavra, uma letra para cada sílaba, tantas letras quanto as sílabas. Preenche corretamente a lacuna. Bom, quando a gente fala de sílaba sonora, seria o silábico alfabético. Mas aqui está falando pela primeira vez. Se é a primeira vez, é o silábico com valor. Né? Peraí. Aqui não tá? Ué, tem algum erro aqui. Peraí, gente, deixa eu ver. Primeira vez a escrita da pauta sonora, uma letra para cada sílaba, tantas letras quanto as sílabas.
Ah, tá. Eles não consideraram o silábico com valor. Porque aqui tá pela primeira vez. Primeira vez seria o silábico com valor. Começa, né, ter som. Mas aqui, ó, é o alfabético mesmo, silábico alfabético. A pauta sonora da palavra, uma letra para cada sílaba. Entendi agora. Tantas letras quantas sílabas. A alternativa correta aí, gente, é a letra C, tá? Letra C. Por quê? As hipóteses silábicas da Emília Ferreiro é pré-silábica, silábica, sílaba alfabética e alfabética. O letramento não é uma hipótese silábica, é para alfabetizar letrando, mas não é uma hipótese silábica, né? E daí, para confundir, eles só colocaram silábico sem valor, mas na verdade é silábica e dentro da silábica tem sem valor e com valor. Nessas alternativas aí, a alternativa correta é a silábico alfabética mesmo, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. E daí, na próxima semana, vocês vão receber uma nova apostila, novos treinos ao vivo na próxima semana, tá? Essa é a aula para o dia 27 à noite, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.